Bom, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico, yo soy profesor acá en Brasil, en algunas facultades de comunicación. Am, yo soy una excepción en eventos como este porque, en verdad, yo soy publicitário. Yo trabajo con publicidad hace mucho tiempo, pero mi pesquisa es en comunicación también. Eu estou fazendo meu doutorado em UF, Universidade Federal Fluminense. Que mais? Tenho alguma experiência em mercado e vou tratar hoje sobre a ética em los canais digitais, em especial no metaverso, pensando como será em futuro com este novo canal. Pero mi tesis é sobre o uso de inteligência artificial em comunicação. Pero eu saquei capítulo acá, porque mi tesis todavía está em desenvolvimento, pero este capítulo está mais avançado e trata sobre a ética. Então, para começar, só para sabermos de onde vem o nome metaverso, ele foi utilizado pela primeira vez em 1992 no livro Snow Crash. É um livro de ficção, pero hablaba sobre este ambiente virtual onde as pessoas têm avatares para representá-las e todos tinham relacionamento direto neste ambiente. Então, foi desde esta época que se usa metaverso, pero solo recente está para grande massa pelas pessoas. Pero em ficção sempre falamos sobre isso. O jogador número 1, por exemplo, tratava completamente sobre o metaverso também. Pero em minha pesquisa, a hipótese que estou testando é que durante a construção do metaverso, que ha começado mais forte no último ano por Facebook, né, agora Meta, é muito importante que a academia planteie perguntas sobre ética antes mesmo de fazermos o metaverso, porque há a oportunidade de fazermos algo mais ético, mais interessante, pero é muito mais forte o risco de aumentar o controle individual que temos todavia sobre os usuários, e também há risco muito grande de simplesmente reproduzirmos a lógica de consumo, do capitalismo, intensificando muito fortemente a mediatização, sim? E as fake news também. Sobre isso estou pesquisando e vou mostrar-lhes pouquinho. O objeto de meu estudo, então, é a ética em los canais digitais, e o corpo, eu estou pensando sobre o que chamei de metamediatização profunda, que é terceiro momento de la mediatização, sim? Tuvimos mediatização, depois a mediatização profunda com os canais digitais, e creio que, caso se concretize o metaverso, vamos a ter uma terceira fase, que é a metamediatização profunda, porque o comportamento dos usuários vai cambiar mais, sim? E necessitamos pensar de antemão as regras e definições para isso, porque as relações sociais e a lógica de consumo vai cambiar muito com este ambiente, sim? Estou incluso utilizando muito de Goffman, que estive em la última apresentação, me encantou porque tem muito a ver com minha pesquisa toda também. A metodologia que estou utilizando é uma genealogia das redes sociais, que vou mostrar pouquinho em próximos slides, uma revisão de literatura sobre ética, sim?
y estoy problematizando la ética frente a los canales digitales y nuevas tecnologías, y para eso estoy utilizando un método hipotético deductivo con un enfoque socioconstructivista. No quiero solo criticar, pero pensar cómo podemos utilizar eso positivamente, ¿sí? Y cuando estamos hablando sobre la genealogía de redes sociales, creo que es muy importante entender una pasaje de Deleuze, de Gilles Deleuze, que dice que es posible hacernos corresponder ciertos tipos de máquina a cada sociedad, pero no porque las máquinas sean determinantes para la sociedad, sino porque expresan las formas sociales capaces de engendrarlas y utilizarlas. O sea, una red social no transforma la sociedad. En verdad, la red social es la materialización de lo que está ocorrendo dentro da sociedade e solo expõe como estes comportamentos já estavam latentes antes da rede social, ¿sí? E depois elas têm uma sinergia entre a rede e a sociedade que vão se cambiando juntos. Então, se pensamos no caso brasileiro de las redes sociales que eram mais fuertes a cada momento, vamos perceber que em 2004 se começou a utilizar Orkut, que demonstrava o interesse de compartilhar as comunidades, os interesses comuns que as pessoas tinham. Depois, em 2006, começamos a utilizar Facebook, que já é diferente a lógica é de conectar amigos para ver as novidades, então já está reproduzindo um cambio de busca da sociedade. Em 2010, Instagram se transforma em la mais utilizada e nesse momento percebemos como a sociedade já está mais interessada em expor na imagem, projetar o que queremos ser, sim? E Instagram, claro, é a que está há mais tempo na liderança, porque foi se transformando também junto com a sociedade. Então, em 2013, incluso os filtros em Instagram, expondo que a sociedade está mais preocupada com as imagens bonitas, não sempre com a realidade. ¿Sí? Depois, em 2016, mais próximo, se empieza os stories em Instagram, trazendo uma relação mais efímera e mais imediata, sim, só se quedam por 24 horas, as coisas cambiam todo o tempo, e creio que isso representa muito bem a sociedade. E agora, desde 2020, que temos TikTok como uma rede em crescimento também, que a mim me parece que demonstra todavia mais a redução da paciência buscando conteúdos mais rápidos, menos profundidade, sim. Creio que isso é bom retrato da sociedade. No último ano, nós hicimos uma encuesta de campo acá em Brasil, sim, só resultado de brasileiros, pero les preguntamos sobre el metaverso, porque en 2021 tuvimos una mediatización muy fuerte del concepto de metaverso cuando Facebook hizo su anuncio, y desde entonces fuimos ver cómo las personas lidan con eso. Entonces preguntamos si la persona ya había leído o escuchado sobre metaverso. 74% das pessoas disseram que sim, sim, 3 em 4 pessoas haviam ouído ou lido sobre metaverso, e perguntamos se, por causa disso, eles tinham curiosidade, vontade de provar o metaverso. E agora temos quase o oposto, só 1 em 3 pessoas dijo que sim. A maioria não tinha tanta curiosidade a respeito do metaverso. E perguntamos ainda
se a pessoa pensava que podia explicar o que era metaverso, se compreendia corretamente. A maioria das pessoas, 52%, dijo que não era capaz de explicar metaverso. Pero, quando pedimos que explicassem de qualquer forma, tivemos a surpresa que a maioria sabia dizer o que era metaverso. 58% definiu corretamente o significado de metaverso. É claro, acá estamos falando solo de usuários de internet, porque hicimos esta encuesta online e solo brasileiros, pero é número muito interessante, sim? Quase 60% da população que encuestamos sabia exatamente o que era o metaverso. Isto mostra que os canais de informação haviam alcançado corretamente essas pessoas sobre o conceito, pero quase nadie havia experimentado de verdade o metaverso. ¿Sí? Acá eu tenho uma passagem em livro de Goffman, pero de Robert T. Park, que ele diz que em la medida que esta máscara social representa a concepção que nos formamos de nós mesmos, esta máscara é nosso eu mais verdadeiro, lo que nos gostaria de ser. Ou seja, Goffman utiliza muito o conceito de máscara social, que eu creio que é muito importante, muito interessante, e todavia mais em los canais digitais, sí, porque em los canais digitais nós proyectamos uma imagem, después vamos a selecionar qual é o ícone que vamos utilizar, a imagem, a melhor foto, o que vamos postar, o que não vamos postar. Então, estamos construindo esta máscara muito fortemente. Pero não é diferente de relacionamento que temos persona para persona. Sí, sempre utilizamos as máscaras como Goffman já estudou há muito. E creio que é importante pensarmos acá como metaverso, que vai ter uma máscara quase física, que é o avatar, sim? E quando utilizamos este avatar, podemos incluso estar mais próximo do que somos de verdade, porque como Park dizia, em la sociedade nós temos que utilizar máscaras que esperam de nós, sim? Acá esperam que sejamos pesquisadores, encuestadores, professores, então já temos uma máscara. Quando estamos ao metaverso, podemos ser algo mais, podemos ser o que quisermos. ¿Sí? Creio que isso é conceito interessante. E agora, traindo totalmente para as questões éticas, há muitas perguntas que necessitamos fazer, que não são simples de responder. Por exemplo, ¿puede el metaverso tener un solo dueño? Facebook puede ser dueño de metaverso. ¿Será que es justo eso? Pero si no, ¿quién va a ser el dueño? ¿Un gobierno? Tal vez sea tan problemático cuanto. Nosotros tenemos ejemplos de China y Unión Soviética utilizando las herramientas, los apps, y peor que las plataformizaciones. Entonces, es complicado, hay que se discutir em la academia, ¿sí? Devemos seguir as leis e governo de que país? Uma vez que metaverso vai ser território que não está dentro de nenhum país, quem deve governá-lo? Como seria isso? ¿Sí? Quem é o dueño de terreno virtual georreferenciado? ¿Sí? A plataforma, o governo, a persona, podemos vender isso? São questões que temos que pensar, porque é uma nova oportunidade de colonização. ¿Sí? Vamos deixar colonizar mais território novo. É possível escapar da lógica de consumo e escassez? Esta é uma questão que a mim é muito rica, porque em los canais digitais nós não temos escassez. Vamos pensar que há infinitos territórios, há infinitos terrenos, há infinitas casas, há infinitos todo o que quisiéramos no canal digital, porque é virtual,
no tiene límite. Entonces, la lógica capitalista no procede en este ambiente. Entonces, podríamos pensar algo completamente diferente. Claro que no es el interés de las empresas, de las plataformas, pero es posible. Vale se pensar sobre eso, ¿sí? ¿Cuál es la justificativa del precio de terrenos cuando Facebook anunció metaverso? Si no hay escasez, si no hay límites, ¿sí? Hay que pensar eso todo. ¿Cómo irá a circular la información? ¿Quién irá a controlar las fake news? Esta es una pregunta muy importante también, porque vamos a tener un nuevo canal que es muy difícil de controlar. Si ya tenemos deepfakes en mundo real, en metaverso es muy más fácil de se forrar algo, de hacer una noticia falsa. Entonces tenemos que pensar todo eso por la visión de mediatización, creo yo. ¿Cómo evitaremos la exacerbación de las herramientas de control? Porque una vez en metaverso van a saber por dónde estamos caminando, lo que estamos haciendo, con quién estamos hablando. Entonces, el riesgo muy grande de exacerbarmos las herramientas de control, como puso Deleuze Basso en Pensamiento de Foucault, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles son los derechos de un avatar que usa inteligencia artificial, por ejemplo? A priori le parece una pregunta muy simple, pero no es. Yo incluso traje acá algunos autores que versan sobre este tema y es muy complejo definir si un robot tiene derechos, si una inteligencia artificial tiene derecho o no, porque ¿cómo definimos lo que es un ente pensante o no? Sí, porque tenemos ChatGPT, por ejemplo, que aparentemente piensa, ¿sí? Él tiene derecho, él puede trabajar 24/7 sin ganar nada, podemos exporlo a problemas. Son cuestiones que tenemos que versar, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, el Property Approach de Roberto Esposito, que habla sobre eso, de Relation Theory. Frederico, ¿Sí? perdón de interrumpir, tiene más 2 minutos para concluir. Gracias, estoy terminando mismo, no problema. Gracias. Tienen los pensamientos de Relation Theory de Karen Barrar, que creo que es muy relevante en este punto, porque ella trata cómo você se relaciona con algo, es más importante do que lo que es el algo. Entonces, si conversamos con ChatGPT, por ejemplo, como conversamos con otra persona, porque no es una persona, ¿sí? Tiene un camino que yo creo muy interesante, que los habitantes originales de Canadá, en su idioma, en su lenguaje, ellos tienen una definición muy clara de solo existen dos cosas, cosas animadas y cosas inanimadas. Pero esto no es fijo, es muy flexible. Por ejemplo, si tú tienes un juguete, el juguete es inanimado, pero a partir del momento que un niño está jugando con este juguete, él se torna algo animado en el idioma original de Canadá. Creo que es muy interesante pensarmos sobre eso, ¿sí? Tiene también la deshumanización, que creo que es importante pensar, ¿sí? Porque nosotros dijimos que inteligencia artificial no tiene derecho, no es humano, todo bien, pero tratamos muchos humanos de una forma deshumanizada también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, sí? Bueno, estas eran las cuestiones que yo intentaba compartir acá con ustedes. Creo que son pensamientos importantes de tenermos, ¿sí? Y solo quería cambiar un poquito con ustedes, compartir. Y estoy utilizando muchas referencias, claro, pero las principales son Aristóteles, Berger con El Cotidiano, Gilles Deleuze, Michel
Foucault, Irving Goffman, Gunkel y Harvard y Happs para hablarmos de la meditación. ¿Sí? Este era lo que quería mostrar aquí para todos. Muchas gracias. Vamos a conversar